Olá pessoal, bem-vindos ao canal Level Change. O assunto do vídeo de hoje é combustível para o alternado. Um inscrito do canal fez a pergunta de como calcular o combustível que você precisa ter para poder seguir para o seu alternado, e é isso que eu vou tentar trazer para vocês hoje de forma genérica, algo que vocês podem utilizar em todas as aeronaves. Eu vou ter como exemplo aqui o Boeing 737, mas você pode utilizar aí tanto para o 320, para as aeronaves da Embraer e até aeronaves widebody como o 777 e o Airbus 380. Para começar, a gente precisa entender o que o plano de voo traz de preparação de combustível. E para isso, eu vou utilizar o SimBrief, que eu acredito que seja a ferramenta mais utilizada para esses cálculos de combustível. As outras plataformas trazem valores muito semelhantes. Então vamos lá, vamos começar aqui. Nós estamos em São Paulo, Congonhas, e o nosso voo programado é um voo para Brasília. O importante quando a gente vê aqui o combustível, a gente tem alguns detalhes que precisam ser compreendidos inicialmente para que você possa então saber o quanto você vai precisar de combustível para ir para o seu alternado, apesar de que ele já está especificado aqui, mas você tem que entender o que esse combustível está calculando. Então nós temos aqui inicialmente um combustível para fazer a nossa viagem até Brasília, 4.031 quilos, 1 hora e 26 minutos de voo. Baseado nesse tempo e nesse combustível que a gente tem entre São Paulo e Brasília, nós temos uma contingência de 10%, que nos deu hoje 403 quilos, ou seja, 8 minutos de voo. Depois, nós temos aqui o que seria simplesmente o nosso combustível para prosseguir para a alternativa Goiânia. 1.230 quilos, 27 minutos de voo. E aí depois nós temos o combustível que é chamado aqui de reserva final, o Final Reserve. 1.108 quilos, ou seja, 30 minutos de voo. Eu já expliquei em outros vídeos, em outras lives para vocês, a soma do combustível alternado mais o Final Reserve dá o que a gente tem aqui nesse plano de voo como reserva do FMC de 2.3, ou seja, essa reserva do FMC de 2.3 é a soma do combustível do alternado com o Final Reserve, tá? Não é apenas o valor do Final Reserve. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender aqui dessa programação. Então, antes da gente seguir e eu trazer mais detalhes sobre esse planejamento, eu queria mostrar para vocês que esse valor, esse azul aí de 2.3, é o valor que a gente vai colocar lá na nossa aeronave. Então, você vai lá no FMC, você vai vir, vou colocar um pouquinho para o lado aqui, você vai vir na página de Index e Performance, e é esse o valor que você vai colocar aqui, ó, Reserves 2.3, tá? Então, esse valor aqui de Reserves para as aeronaves Boeing vem dessa informação aqui que eu trago mais uma vez para vocês, FMC Reserve aqui do SimBrief, tá? Se você está utilizando o SimBrief e quer ter a informação como está agora aqui para mim, você precisa utilizar o layout da Emirates. Então, vou mostrar para vocês como fazer isso rapidamente. Se você está aqui na página do SimBrief, onde você coloca o seu voo e você tem todas as opções aqui para selecionar seu aeroporto de partida, de destino, alternativa, a data, incluindo o tipo de aeronave. Mais para baixo você tem algumas opções avançadas para a aeronave, algumas entradas opcionais. Nessa tela aqui do lado direito, você tem algumas seleções. E aqui, ó, OFP Layout, ou seja, é o tipo do plano de voo, é o layout, é como ele vai ser apresentado para você. Então, se você quer ter aquele campo FMC Reserve, você precisa botar aqui o EI, que é o padrão, então, dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, o padrão
da Emirates, tá? Se você fizer isso, quando você vier aqui em cima e pedir para gerar o voo, você vai ter um PDF como o meu, como esse que está sendo mostrado na tela agora, em que ele vai mostrar para você, então, o FMC Reserve. Você não quer mudar, não tem problema. Lembre-se de fazer, então, esse cálculo aqui, a soma do alternado mais o Final Reserve. Algumas outras coisas que nós temos aqui, nesse caso nós não temos combustível para voo ETOPS, esse voo não é ETOPS, nós não temos combustível adicional, combustível extra, já pedido pela tripulação desde o tempo do despacho, então toda a soma desse combustível aqui, 4.031, 403, 1.230, 1.108, 0 e 0, chega ao nosso combustível de decolagem, 6.772, tá? Esse take-off fuel é simplesmente a soma de todos os combustíveis que estão aqui em cima. Obviamente, tirando o FMC Reserve, que é apenas um campo para informar quanto é a soma dos dois campos acima. Depois nós temos ainda um combustível para táxi, 340 kg. Esse combustível aqui eu coloquei 30 minutos de combustível para táxi. O SimBrief me gerou 340 kg. E aí a soma de 6.772, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver bem, sim, mais esse combustível de táxi, 340 kg, chega ao combustível que ele chama aqui combustível de rampa, ou seja, o combustível que você precisa ter lá no pátio de 7.200 kg, o que te dá uma autonomia de 2 horas e 32 minutos, tá? Então, 7.200 kg é a soma de 6.742 mais o 340. Ele tem aqui o valor de autonomia de 2 horas e 32, é simplesmente a soma aqui de todos os tempos. Da mesma forma que esse ramp fuel é a soma de todos os combustíveis, incluindo, nesse caso aqui, o táxi, tá? Tudo isso é baseado em um tipo de cálculo, em um modo de cálculo para o cruzeiro, para a subida e para a descida, e nesse caso é baseado no Cost Index de 74. O que tiver aqui não muda muito, você precisa apenas colocar esse valor aqui, 74, lá na sua aeronave, no seu FMC também, tá? Eu vou fazer isso, então vou mostrar para vocês aqui, ó, logo abaixo de Reserves, você tem Cost Index 74, daí que vem a informação 74, a informação que eu trouxe para vocês. Bom, basicamente, então, eu espero que vocês tenham entendido um sumário desse combustível e que você precisa então abastecer a sua aeronave com 7.200 kg de combustível para realizar esse voo, ao menos esses 7.200 kg, e você para realizar esse voo com o Cost Index 74. Obviamente, se esse Cost Index 74 mudar, vai mudar todos os valores. Independente do valor que tiver ali, você segue o valor que tiver ali, apenas tenha em mente que você precisa ter essa informação de Cost Index 74 no seu FMC para que a aeronave voe nas velocidades programadas por esse plano de voo, para que você realmente consuma essa quantidade de combustível. Não consuma mais, não consuma menos. Agora, o que é efetivamente esse combustível que a gente chama de TRIP para Brasília? É o combustível para você decolar da pista 17 direita, fazer a saída UTIX 2 Alpha com transição injerto, lá interceptar a aerovia Perzugo 25 até a posição Pabim, em Pabim iniciar a chegada de Vivio no Bravo, fazer ela inteira até pousar em Brasília na pista 29 da esquerda, tá? Então esse é o combustível calculado para toda essa rota no nível 340. Se você voar abaixo, se você voar acima, você vai ter um diferente consumo de combustível. Se você voar uma rota diferente, você vai ter um diferente consumo de combustível. Então, esse era o seu planejamento. Os 10% de contingência é simplesmente 10% em cima do combustível. Na vida real, não é 10% em cima desse combustível. É, na verdade, 10% do tempo baseado no último fuel flow de cruzeiro. Mas aí é muito específico, vocês não precisam saber esses detalhes. Então, levem para esse vídeo aqui que você vai ter 10% de contingência, ou seja, 10%
do combustível que foi utilizado em todo esse planejamento é colocado a mais caso haja algum problema na sua rota, como por exemplo, você precisa fazer um desvio meteorológico e tudo mais. Inclusive, eu vou mostrar isso agora no Navigraph para vocês. Ou seja, foi planejado aquele combustível para que a gente decolasse aqui de São Paulo e percorresse toda essa rota. Obviamente, se você tiver uma proa direta, se você voar do 104 para o SP086, você vai gastar um pouco menos de combustível e assim sucessivamente. Se você aqui, antes da posição Gerto, precisou fazer um desvio à esquerda para evitar uma formação, e depois você volta lá na frente e voa a Celra, você vai acabar gastando um pouco mais de combustível e assim sucessivamente até a sua chegada. A chegada aqui, eu não mudei nada do Simbrief, ele me deu uma chegada pelo setor norte. Raramente quem chega no setor sul de Brasília cruza o setor norte e volta a pousar na pista do sul. Existe a possibilidade normalmente de você cruzar para o setor norte para pousar na pista do norte, mas o mais normal, quem vem do sul fica no setor sul e pousa na pista do sul. Tá? Então isso já está te dando um pouco de combustível a mais, talvez um combustível que você não vai utilizar para esse voo. Então para planejamento é bom, mas é interessante que se você tiver um planejamento diferente e o planejamento seja o mais curto possível, lembre-se que você pode precisar de um combustível adicional. Outro combustível adicional que pode vir não só pela chegada que você está fazendo e pela pista e pelo setor que você está vindo, mas também a pista que você está pousando. Obviamente, se você preparar um voo com a chegada na pista 11, em que da posição Uvula você vai praticamente direto aqui para a pista 11, se você tiver que pousar lá na pista 29, tanto pelo setor norte ou vindo pelo setor sul, você vai ter um gasto extra de combustível. Então aí vai depender do que você quer fazer no planejamento. Eu recomendo, se você está tendo algum problema com o seu planejamento, planeje sempre a pista mais desfavorável para você, tanto na saída como na chegada, como o Simbrief fez aqui para mim hoje. Ele colocou a pista 29, que é o caminho mais comprido, e ele colocou também aqui na saída a pista 17, que é o caminho mais comprido, porque se eu decolar da pista 35, eu já estou indo na direção de Brasília, apesar de que faz uma curva à esquerda aqui e vai acabar voando o Kitix aqui também, mas já economiza um tempo aqui e uma quantidade de distância que você não está voando em direção ao sul. Então, primeira solução, se você está tendo problema de combustível, selecione as pistas que te dão saídas e chegadas mais longas, e aí você vai estar protegido quando o Simbrief te der então esse combustível aqui para você ir para Brasília, e esses 10%, caso você não esteja protegido pela saída mais longa e pela chegada mais longa, esses 10% aí, eles também estão aí para esses casos, tá? Agora, o que acontece depois? Depois, o Simbrief ele está dando para nós um combustível aqui para alternar Goiânia. Esse combustível aqui para alternar Goiânia é 1.230 quilos, e o que ele considera? Da mesma forma que o combustível para a rota principal em si, ele considera uma rota específica num nível específico. Então, você vai ter aqui a rota, nesse caso na segunda página, para o seu alternado. Ou seja, para você alternar Goiânia e pousar lá na pista 32, você tem aqui um sumário, ele diz que você vai percorrer 111 milhas, basicamente no rumo 232, no nível 160. Ele dá aqui a componente do vento, que é -3, ou seja, negativa de 3, você vai ter um pouquinho de vento de proa, e ele te dá aqui o tempo, 27 minutos de voo. E esse combustível ele repete o 1.230, que é o combustível que estava aqui em cima. Apenas para que vocês entendam, então, voando no nível 160, tá? Vai te dar algo em torno de 27 minutos para vocês percorrerem essas 111 milhas. Em qual rota? Na rota Gachon Uno Alfa, Sirene Uno Bravo, lembrando, para pousar lá na pista 32. Por que isso é importante? Tá? Porque o Simbrief, então, está calculando para você o seguinte, que você vai vir
vai fazer aqui uma aproximação para a pista 29 e que caso você não consiga pousar na pista 29, o SimBrief ou qualquer programa de navegação não está levando em consideração que você vai arremeter e você vai aqui para a Lúvila fazer a sua espera. Ele já está levando em consideração que a partir do momento que você sai da pista 29 esquerda, você vai fazer essa saída aqui que eu estou fazendo o overlay nesse momento. Ao invés de seguir para a Lúvila e fazer uma espera, você vai curvar à esquerda para Gachon. De Gachon você vai vir aqui para o Bravo Romeo alguma coisa, Pupino e Siren. Tá? Ou seja, ele está considerando essa rota aqui de saída até a posição Siren. Aqui está Goiânia. E lá em Goiânia ele está considerando então a nossa chegada a Siren no Bravo. Ou seja, a partir da posição Siren aqui, vai direto para o Golf Oscar 029, que é o fixo de aproximação inicial para a pista 32. Quais os problemas que nós temos aqui com relação a esse combustível para o alternado? Eu estou tentando trazer para vocês informações adicionais para que vocês possam entender depois como a gente vai calcular e saber qual que é o combustível que a gente precisa ir para o nosso alternado com segurança. Então, qual que é o problema dessa chegada aqui selecionada pelo SimBrief? Que se por um acaso a pista em uso estiver a 14, nesses 1230 não está considerado o combustível para você sair aqui da posição 029, cruzar para o outro lado do aeroporto e fazer a aproximação para a pista 14. Ou seja, de Siren ele está voando o Golf Oscar 029 e do 029 está fazendo a aproximação direta aqui para a pista 32. Então, talvez você não tenha o combustível para ir para a pista 14, caso você tenha apenas aqueles 1.230 kg de combustível disponível para prosseguir para o seu alternado. É o mesmo caso da rota principal, tá? Só que dificilmente programas simples como o SimBrief te dão as opções para que você troque essas informações aqui para o seu alternado, tá? O SimBrief ele te dá, e eu vou mostrar como você fazer essa mudança agora. Vou colocar aqui na tela para vocês. Na mesma página lá em que você estava calculando o seu voo, aqui embaixo tem uma opção de aeroportos alternados. Você pode, inclusive, colocar mais de um aeroporto alternado. E nesse caso aqui, eu apenas deixei o que ele calculou para nós, que era Goiânia. Mas a gente tem Goiânia aqui, pista 32. Então, se for o caso, você pode vir e trocar para a pista 14. Aí você vai ter uma nova rota para a pista 14. E aí você vai ter um combustível que vai contemplar também a pista 14. Quero mais uma vez deixar claro para vocês através dessa informação gráfica aqui, que a pista 32 está mais perto de Siren do que a pista 14. O procedimento para a pista 14 você tem que ir lá para o setor norte. O procedimento da pista 32 você já está no setor sul. Então, mais uma vez, se você quer ficar protegido, você pode vir aqui e trocar para a pista 14. Tudo isso na hora do seu planejamento para que você tenha um combustível diferente para esse voo, um combustível maior, que nesse caso lhe dê a opção da pista 14, tá? Agora, existe um problema ainda maior, e esse problema ainda maior, ele fica evidente caso a pista em uso no seu destino não seja a prevista aqui pelo SimBrief. Por quê? Quando você faz essa mudança aqui para a pista 32, você está alterando a pista para o seu alternado. Mas ele vai continuar considerando que você está arremetendo lá em Brasília na pista 29 esquerda, nesse caso, que era a inicial do nosso plano. E isso a gente não tem como mudar, tá? Então, isso a gente não tem como mudar. Nesse caso, você precisa ter na sua mente que talvez você vai precisar de um combustível extra
para ir para o seu alternado, mesmo que esteja operando a pista 14, você tenha combustível para a pista 14, dependendo da saída que você vai fazer lá em Brasília, de como você vai chegar nessa posição. E eu vou tentar mostrar para vocês mais uma vez aqui no Navigraph, tá? Eu vou tirar agora essa carta aqui e vamos supor que ao invés de pousar na pista 29, tá? Você está pousando agora na pista 11. E eu vou botar aqui um procedimento para a pista 11. Notem que se você vier aqui em Louvre executar o procedimento para a pista 11, você vai estar arremetendo em direção a Mopida. Mopida, inclusive, não está em escala aqui. Mopida está um pouquinho mais abaixo. Vamos ver se a gente acha Mopida aqui no nosso Simbrief, Mopida. Aqui, ó. Ele achou a posição Mopida. Essa é a posição Mopida. Eu só vou colocar aqui, então. Eu preciso colocar nos filtros os fixos. Aqui, ó. Aqui agora apareceu a posição Mopida, então, tá? Para que vocês consigam entender esse pontilhado aqui indica que essa parte da carta não está em escala, porque eles não conseguiram esticar a carta aqui para a direita. Então, você arremete aqui na pista 29 em Brasília e vejam que você vai ir para a posição Mopida, que na verdade está aqui, tá? O que acontece? Se você agora arremeteu na pista 11, direita, e está na posição Mopida, você vai precisar voltar em direção a Lúvila ou Sirene, ou então em direção a Brasília, antes de continuar em direção a Goiânia. Então, você vai precisar tanto do combustível para arremeter até Mopida, como do combustível para fazer a rota contrária. Obviamente, se você tinha combustível para a pista 29 e acabou pousando na pista ou fez a aproximação para a pista 11, você teve um certo consumo menor em voo, de A para B, de São Paulo para Brasília, mas você vai ter um consumo maior de Brasília para Goiânia. Talvez uma coisa se equivalha à outra, tá? Então, o problema não é o quanto de combustível você vai ter a bordo em si, se o seu planejamento for bem feito, mas vai ser com quanto de combustível você precisa sair aqui de Brasília para ir lá para Goiânia. Obviamente, se você estiver agora fazendo essa espera aqui em Mopida e agora você precisa alternar, o combustível é diferente dos 1.230, porque agora você não tem o combustível para voltar em direção a Brasília para, a partir de lá, executar agachão no alfa. É bem possível que você tenha que pedir para voar direto Sirene e, a partir de Sirene, executar o procedimento previsto, tá? Então, o que eu queria trazer com relação ao Simbrief é isso, que você precisa fazer um planejamento mais minucioso e o Simbrief te dá umas opções para que você escolha um pouco melhor o seu combustível. Agora, na prática, como a gente vai resolver o combustível para o alternado? E uma coisa que eu lembrei agora, que eu quero falar antes da gente prosseguir com essa análise. Esse combustível aqui de Final Reserve, que eu vou passar agora ele para vermelho, Final Reserve de 1.108 quilos, 30 minutos, ele é o combustível em que, se você não pousar com esses 30 minutos de combustível, se você não tiver 1.108 quilos nos seus tanques na hora do pouso, seja onde ele for, no destino ou no alternado, você obrigatoriamente tem que declarar emergência, você está em emergência, tá? Então, esse combustível de 1.108 é um combustível que, a princípio, não é para ser usado. Obviamente, ele está ali caso você precise, por algum problema muito específico em um determinado dia, utilizar esse combustível, você vai utilizá-lo. Mas ele está ali para que você pouse com esses 30 minutos no tanque, tá? Então, esse Final Reserve não é igual àquela contingência de 10% que está ali em cima, que você pode usar durante o seu voo. Ele é um combustível que você deveria pousar com ele. Ou seja, se você sair de Brasília em direção a Goiânia, com
especificamente 2.300 quilos, ficou bem escuro aqui, né? Eu vou dar uma limpada aqui. Com especificamente 2.300 quilos, que era o teu combustível da reserva, é bem possível que você vai ter algum problema com o seu combustível até chegar em Goiânia e possivelmente vai pousar abaixo da reserva final. Devido a tudo isso que eu mostrei para vocês, talvez você não vai percorrer a mesma rota e existem grandes chances dessa rota ser um pouco maior, principalmente se o alternado for um alternado muito próximo, porque o controlador vai precisar separar você de outras aeronaves para a sua saída. Vai ter também, às vezes, aeronaves na chegada no seu destino alternado. Então, nem sempre você vai conseguir voar a rota planejada ou conseguir proas diretas que vão adiantar o seu voo. Então, tenha em mente que esse combustível de reserva 2.300, ele é um combustível limitante. Você não pode ir para Goiânia, a não ser que você esteja em emergência, se você estiver abaixo de 2.300 quilos. Mas o ideal é que você vá para Goiânia com um combustível um pouco acima do 2.300 quilos. E quanto de combustível é esse? E aqui é a parte genérica que eu quero mostrar para vocês e que vocês podem calcular para qualquer aeronave. E aí sim a gente vai utilizar as informações do Final Reserve. Então eu vou limpar aqui a tela para nós, para que vocês entendam um cálculo simples que a gente pode fazer com esse combustível do Final Reserve. Por que eu vou utilizar então o combustível do Final Reserve agora? Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam então todos os detalhes desse Final Reserve. Esse Final Reserve aqui, que foi definido como 30 minutos, normalmente é 30 minutos para voos linha aérea regular, mas você pode mudar esse valor no seu SimBrief, e eu vou mostrar aqui como você faz essa mudança. Na parte aqui ainda de despacho de voo, nessa opção aqui que antes eu mostrei para vocês o layout da Emirates, você tem a opção aqui de Reserve Fuel. As opções que nós temos aqui são uma quantidade X de minutos, ou automaticamente gerado pelo SimBrief, ou nenhum, ou então algo padrão FAA, um padrão automático, o padrão FAA para voos domésticos e o padrão FAA para as flag carriers, ou seja, as majors, ou seja, o que a United vai usar, o que a American vai usar, o que a Delta vai usar para fazer os seus voos internacionais, tá? Então, se você sabe quanto é, no caso, o normal é ser 30 minutos, você seleciona os 30 minutos. Se você não sabe, aqui o SimBrief te dá algumas opções com relação ao padrão americano. Tá? Então você definiu aqui o quanto é esse combustível de reserva, isso é regulamentação, isso é lei, tá? A Gol, por exemplo, a TAM, para aeronaves a jato desse porte aí do 737 para cima, vão utilizar esses 30 minutos, tá? É o combustível mínimo para reserva. Então daí veio esses 30 minutos. Mas que 30 minutos são esses? São 30 minutos da aeronave em espera a 1.500 pés sobre o aeródromo de alternativa, tá? Porque isso muda muito essa quantidade de combustível. Lembrem-se que quando a gente estava falando do trip fuel, a gente baseou o nosso trip fuel no voo na nossa rota e no nível 340, obviamente incluindo a subida, incluindo a descida. Quando a gente falou do nosso combustível alternado, a gente falou nessa rota específica e também num nível específico, nesse caso 160, subindo e descendo para esse nível. Já no caso do Final Reserve, o Final Reserve não tem subidas ou descidas, mas ele é a 1.500 pés acima do seu aeroporto alternado, o que dá uma certa quantidade maior de gasto de combustível em relação a níveis mais altos, tá? Mas também a velocidade que foi calculado não foi velocidades para você voar em cruzeiro, foi na velocidade de espera, que é normalmente o combustível que você vai estar utilizando extra nesse momento, é mais ou menos nessa situação, em que você vai estar próximo do seu aeroporto de espera, algo em torno de 1.500, 2.000 a 3.000 pés, às vezes até um pouco mais acima, ou seja, gerando um pouco de benefício para o nosso lado. Mas basicamente o que esse Final Reserve de 30 minutos nos diz? Que a gente consegue voar então 30 minutos com 1.108 quilos, tá? E aí eu sempre vou arredondar isso aqui um pouquinho para cima e para ser um pouco conservativo. Vamos
colocar aqui esse valor aqui, ao invés de 1.108, é de 1.200 quilos, tá? Eu quero colocar esse valor aqui para vocês, para que vocês tenham esse valor em mente aqui agora de 1.200 quilos, tá? Para 30 minutos. Ou seja, se eu precisar de 1 hora de espera, eu vou precisar de 2.400 quilos. Ou se eu precisar de 15 minutos, eu vou precisar de 600 quilos. E esse cálculo você pode fazer com qualquer aeronave, em qualquer tipo de despacho de voo que você esteja, seja ele Simbrief ou qualquer outro. A partir do momento em que ele trazer essa quantidade de tempo e quanto você vai utilizar de combustível para ficar em espera nesse tempo, você vai começar a utilizar esse combustível para dizer quanto de combustível a mais eu quero, tá? Então, caso você queira levar para esse voo um combustível extra do piloto, vamos dizer assim, para mais 45 minutos de voo, você vai levar 1.800 quilos, tá? Eu quero levar 10 minutos de voo, não tem problema, 400 quilos, tá? Notem que a gente foi um pouco conservativo e eu estou falando em 400 quilos, mas se a gente fosse levar em consideração outros valores, como por exemplo os valores do voo em cruzeiro, ele nos diz que 403 quilos, que é basicamente os 400 quilos que a gente calculou para 10 minutos, eles são equivalentes a apenas 8 minutos de voo. Por que essa diferença? Porque isso foi baseado no voo de São Paulo para Brasília. A partir de agora, quando você está lá em espera, além da sua velocidade ser menor do que a velocidade em cruzeiro, você já está também com um peso menor, você já utilizou combustível, então a partir de agora, aqueles 400 quilos que no início lá do voo ou na sua perna inicial representavam 8 minutos, agora eles estão representando algo em torno de 10 minutos, tá? O que eu queria dizer agora e mostrar para vocês caso eu queira levar, então, 10 minutos de combustível extra, eu estou falando algo em torno de 400 quilos, tá? E se eu tenho 2.300 quilos de reserva no FMC, que é onde ele vai me avisar que eu estou utilizando o combustível para ir para o alternado, não é prudente que eu deixe a aeronave chegar a 2.300 quilos. Vou colocar aqui até em vermelho. Não é prudente que eu deixe a aeronave chegar em 2.300 quilos para aí então prosseguir para Goiânia, tá? Então, se eu quero ter 10 minutos a mais, nesse caso eu sei que são 400 quilos, eu preciso fazer a adição desses dois valores aqui, dos 400 e dos 2.300, e na verdade eu deveria ir para Goiânia quando eu estou com algo em torno de 2.700 quilos, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender da onde surgiu agora esses 2.700 quilos. Foi da soma do combustível reserva, mais os 400 quilos que eu estou levando para 10 minutos de voo, e esses 400 quilos, então, saíram da regra de 3 aqui, de que meia hora equivalem a 1.200 quilos. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer essa análise, para que você entenda agora, então, que eu vou precisar de 2.700 quilos para alternar Goiânia com um pouco de conforto. Então, eu não vou deixar chegar em 2.300 quilos, eu vou alternar com 2.700 quilos. Se a gente fizer um cálculo rápido, tá? Basicamente, a gente tinha, vou colocar aqui do lado direito, decolado com 6.800 quilos, tá? 6.800 quilos. Se eu tirar os 4.100 quilos que eu vou utilizar no voo para Brasília, me dá aqui um total exatamente de 2.700 quilos. Então, isso quer dizer que é bem possível que eu esteja fazendo esse voo, tenha decolado com 6.800 quilos, tenha utilizado 4.100 quilos para o meu voo, e no momento da minha arremetida, eu estou com 2.700 quilos, que é justamente o combustível que a gente calculou aqui para ir para o alternado. Ou seja, se eu não utilizar esses 10% de contingência aqui durante o voo, é justamente o limite de eu arremeter,
e seguir lá para o meu alternado de Goiânia, tá? Então, talvez, nesse caso, eu poderia levar um combustível extra a mais lá do início do voo, tá? Eu já colocaria esses 400 quilos a mais, mas eu quero mostrar para vocês que, em média, tá? A contingência, se você fizer um voo tranquilo, vai lhe permitir seguir para o alternado com aquele tempo de combustível extra que estava previsto na sua navegação, tá? Então, outra coisa que o piloto pode fazer, não está escrito em nenhum manual, mas eu já vi alguns pilotos fazerem. Eles fazem esse cálculo, como a gente fez, para 10, para 15, para meia hora. Aí vai depender da experiência do piloto para aqueles aeroportos envolvidos. Por exemplo, assim, se eu estiver alternando Guarulhos, não vou colocar apenas 10 minutos. Porque se eu estou alternando Guarulhos, existem grandes chances de outras aeronaves estarem alternando Guarulhos também. Porque dificilmente você chega sozinho no aeroporto. Digamos que eu estou indo para Campinas com alternado em Guarulhos. Campinas está ruim, tem outras aeronaves que vão alternar Congonhas, que vão alternar Bauru, que vão alternar outros lugares, mas tem aeronaves que também estão indo para Guarulhos. Então, isso vai também aumentar o número de tráfego em Guarulhos. Eu sei que talvez 10 minutos para alternar Guarulhos de combustível a mais não é o suficiente. Então, talvez para Guarulhos eu vou botar meia hora e assim sucessivamente. Então, o piloto tem que ter uma distinção para onde ele está indo. Goiânia não é tão movimentado, talvez 10 minutos seja o suficiente. Então, eu quero mostrar para vocês que eu colocaria, nesse caso aí, nesse voo, algo em torno de 400 kg de combustível para ficar tranquilo. Ou, se eu não coloquei 400 kg de combustível porque a minha rota está prevista sem turbulência, sem formação meteorológica, eu sei que aquela contingência eu vou utilizar para o alternado. Então, é comum que alguns pilotos, ao fazer esse cálculo, troquem a informação de reserva no FMC de 2.300 e passem para 2.700. Ou seja, a partir de agora, a aeronave começa a te avisar quando você atinge 2.700 e aí liga na cabeça do piloto aquele alerta. Bom, a partir de agora, eu tenho um combustível tranquilo para seguir para Goiânia e ficar 10 minutos de espera. Cada minuto que eu fico a mais agora aqui em espera em Brasília, por exemplo, eu estou perdendo lá em Goiânia. Eu espero que vocês tenham entendido, então, essa salada de números que eu coloquei aqui, tá? E até essa mudança que eu fiz no FMC, porque o FMC nada mais vai fazer do que lhe avisar que você chegou naquele valor. Ele apenas vai dar aquela mensagem, Using Reserve Fuel, tá? Isso não quer dizer que você precisa alternar, isso não quer dizer nada, apenas ele está dizendo para você. Você pediu para me avisar com 2.300 quilos, ou nesse caso agora com 2.700 quilos, e eu estou te avisando. Aí vamos supor que você foi para o seu alternado, tá? Você recebeu essa mensagem com 2.700 quilos previsto de pouso, que ele está dizendo ali que você está utilizando o seu combustível reserva e você não pousou ainda, você decidiu seguir para Goiânia. Você seguiu para Goiânia, estava previsto gastar 1.200 quilos ou 1.230 quilos e você gastou um pouquinho mais, um pouquinho menos e pousou em Goiânia. O que acontece? A partir do momento que ele colocou para você aquela mensagem Using Reserve Fuel, qualquer mudança que você vir a fazer no seu FMC, na sua página de legs, e eu até vou fazer uma mudança agora, esqueçam o número, tá? Ele está dizendo que eu vou chegar em Brasília com 3.600, então eu vou botar apenas para a gente ter o aviso aqui, ó, eu vou botar 3.700 de reserva. E aí, se a gente estivesse voando, ele ia dar esse aviso aqui para nós, Using Reserve Fuel. Eu posso limpar esse aviso, mas qualquer mudança que eu fizer na minha rota, digamos que agora eu coloque aqui uma velocidade de 170 nós em Tonig, tá? Eu coloquei 170 nós aqui, executei. Notem que qualquer modificação que você fizer, ele vai voltar a te dar a mensagem. Você está usando combustível reserva. Você está usando combustível reserva. E aí você vai ficar o seu voo inteiro para o alternado, cada vez que você fizer uma mudança no FMC, recebendo essa mensagem que pode te atrapalhar
pode ter outras mensagens mais importantes que você vai acabar limpando sem realmente ler, porque você acha que é essa mensagem, ou você vai ter que também ficar toda hora limpando, mesmo que você leia com atenção. Então, o que é comum também? No momento em que você alterna, ou que você inicia o seu voo para o alternado, é normal que você passe o combustível de reserva para o combustível do Final Reserve. Notem que eu disse que era errado colocar o combustível do Final Reserve. Sim, é errado colocar no início do voo, porque você precisa que o avião te informe quando você está chegando no combustível para ir para o seu alternado, ou melhor, quando você chegou no combustível para ir ao seu alternado. Como ele é muito exato, ele só te diz quando chegou, a gente, no caso, ali pode ter essa artimanha de aumentar ali, nesse caso, em 400 quilos ou no valor que você quiser, para você ter o aviso alguns minutinhos antes do momento de você tomar a decisão. Tá? Mas a partir do momento que você tomou a decisão que você está indo para o seu aeroporto alternado, você vai começar a consumir combustível e você nunca vai conseguir pousar no seu alternado ainda com o combustível reserva, ou seja, aqueles 2,3, a soma do alternado mais a reserva final. Então, por isso, é comum que nessa parte do voo, então, a gente troque o combustível lá no nosso FMC, o combustível de reserva, para esses 1.108, nesse caso, 1.200 quilos, tá? Então, é comum que a gente venha aqui no nosso FMC, enquanto está indo para o aeroporto alternado, e coloque aqui 1.2. A partir de agora, eu faço as modificações na minha página de legs, ou na minha página de chegadas e saídas, e eu não vou ter mais essa informação. Contudo, a partir de agora, o FMC vai passar a me dizer que, caso eu faça alguma modificação na minha rota, ou eu me estenda em voo fazendo uma órbita ou algo do tipo, e eu receba a mensagem de novo, usando o combustível reserva, quer dizer que agora eu estou usando o combustível da reserva final, quer dizer que a partir de agora eu estou em emergência, tá? E você pode declarar essa emergência, inclusive, na ida para Goiânia, tá? Mesmo que o combustível atual esteja acima daqueles 1.200. É para isso que serve essa informação de Using Reserve Fuel também, tá? Porque a condição de emergência não quer dizer que você está abaixo desses 1.200 quilos. A condição de emergência, ela já inicia no momento em que você está previsto pousar com menos de 30 minutos, com menos, nesse caso, desses 1.200 quilos. Para cada aeronave vai ter um valor diferente, calculado ali pela navegação, mas a partir do momento em que você está previsto pousar com um combustível abaixo desses 30 minutos, nesse caso hoje, mais uma vez, 1.200 quilos de combustível, você já está em emergência e você tem que declarar a emergência para o controlador de tráfego aéreo, tá? Então, a gente colocou lá inicialmente aqueles 2.300, depois viu que talvez 2.300 vai ficar muito apertado para chegar lá em Goiânia, a gente trocou para 2.700 e aí a gente começa a trabalhar com esse valor. No caso hoje, 2.700 seria o valor em que eu teria nos tanques quando eu começaria a minha rota em direção ao alternado, que é Goiânia. Agora, eu disse tudo isso porque o inscrito do canal que fez a pergunta e pediu um vídeo sobre esse assunto, disse que ele queria saber como calcular o combustível no caso de você ter um mau tempo no aeroporto de destino e precisar prosseguir para a alternativa. Então, tudo isso que eu expliquei faz parte desse cálculo de combustível para o alternado. Agora eu quero colocar uma outra situação para vocês. Digamos que você não está alternando por causa do mau tempo no seu destino. Você está alternando porque você fez, ou melhor, você chegou em Brasília e você arremeteu porque você fez uma aproximação desestabilizada. Você não conseguiu configurar a aeronave com relação ao trem de pouso, o flap, a velocidade e tudo mais, até chegar a 1.000 pés para continuar uma aproximação segura. Você estava muito rápido ou muito alto, ou você estava tudo certo, mas ainda tinha uma aeronave na frente que pousou e não conseguiu livrar e você vai precisar arremeter. Eu estou falando agora em situações em que você ainda vai ter Brasília disponível, tá?
não está fechado por mau tempo, não está abaixo dos mínimos para pouso, e agora você tem que tomar a decisão. Você chegou naquele combustível de 2.700 e você agora tem que tomar a decisão de ir para Goiânia ou não. Por que ou não? É algo não muito comum ainda, talvez no Brasil, e na cabeça da maioria do pessoal que simula voo, mas o combustível alternado, o combustível alternado, ele faz parte da regulamentação, mas não quer dizer que você precisa seguir para esse aeroporto. No caso, a gente tem um aeroporto, e eu vou mostrar aqui para vocês pelo Navigraph, tá? Deixa eu tirar a carta aqui. No caso, nós temos Goiânia como alternado, mas nós temos Anápolis mais próximo. Então, talvez para Anápolis eu vou precisar de menos combustível. Então, se você tem autorização e performance e tudo mais para seguir para Anápolis, que é uma base aérea, mas às vezes você pode ter essa autorização, como isso pode acontecer em qualquer outro lugar no mundo, talvez você possa trocar então o seu alternado para um alternado mais próximo, o que vai lhe permitir ficar um pouco mais de tempo em Brasília antes de alternar. Outra coisa que pode acontecer é: qual é o risco de eu estar com 2.300 ou 2.700, 2.500 quilos de combustível e estar prosseguindo para Goiânia sem saber as reais condições de Goiânia? Existe a possibilidade de eu estar alternando para Goiânia e uma aeronave se acidentar na pista, e Goiânia tem apenas uma pista, tá? Já em Brasília tem 2 pistas. Caso aconteça alguma coisa em uma das pistas, eu ainda tenho a outra pista. Então, talvez, se o problema não é condição meteorológica, a gente pode passar a utilizar o conceito de alternar para o destino. Ou seja, você cancela o seu alternado, tendo razoável certeza de que é mais seguro você continuar tentando no aeroporto de destino. Mais uma vez, em que situações você vai possivelmente tentar essa segunda, terceira aproximação? No caso em que não é condição meteorológica, ou no caso em que as condições meteorológicas melhoraram, nos casos de você ter uma falha na infraestrutura, mas essa falha ela vai ser ajustada ou corrigida em um curto espaço de tempo, tá? E aí, então, talvez é mais seguro eu utilizar esse combustível que eu ia utilizar para sair aqui de Brasília e ir em direção a Goiânia. É mais seguro que eu fique em órbita aqui e pouse em uma das 2 pistas de Brasília. Aí é uma questão de julgamento do piloto, mas isso pode acontecer. Eu queria apenas trazer esse detalhe, porque não quer dizer que você vai chegar então naqueles combustíveis que estão previstos ali na sua navegação e que você vai alternar. Pode ser que já seja tarde, ou pode ser que seja uma má escolha você alternar aquele aeroporto. Lembrando, o aeroporto alternado foi escolhido lá no planejamento, baseado nas informações meteorológicas daquele momento. Mas a meteorologia pode mudar, pode acontecer algo não previsto, o aeroporto alternado pode estar fechado por aeronave acidentada, pode ser à noite, o aeroporto alternado pode estar sem luz. Então, dependendo do problema que você teve no seu destino, talvez seja mais seguro que você utilize aquele combustível que você ia utilizar para o alternado, para permanecer em órbita e pousar ainda no seu aeroporto de destino. E aí, quanto de combustível eu vou ter? Você pode utilizar o mesmo cálculo que você utilizou com o Final Reserve. E aí você faz a conta contrária. Vou limpar aqui mais uma vez, tá? E vou mostrar para vocês que se eu tinha 1.230 quilos para alternar Goiânia e 1.200 quilos representam meia hora, quer dizer que ao invés de alternar Goiânia, eu posso ficar meia hora de espera em Brasília. Ou seja, o que é melhor? Meia hora de espera em Brasília com 2 pistas ou 10 minutos de espera com uma pista lá em Goiânia? Eu não sei, a resposta ela não é 2 mais 2. Vai depender das condições do momento, das condições de Brasília, das condições de Goiânia, inclusive as condições
de Anápolis ou de qualquer outro aeroporto que você possa operar. Beleza? Então, esses eram os toques de combustível para o alternado. Lembrando mais uma vez, então, rapidamente alguns pontos principais, tá? Alguns pontos principais aqui para vocês. Eu vou apenas deletar essas informações aqui para que a gente volte ao nosso plano de voo original, tá? O que é importante para nós? Que nós temos sim um combustível para ir para o alternado, mas esse é o combustível mínimo, levando em consideração a rota para o alternado. E nós temos a capacidade de saber em minutos quanto a gente precisa de combustível baseado nesse combustível do Final Reserve. E aí vocês podem utilizar isso para qualquer aeronave. Faça sempre esse jogo aí, essa regra de 3, de que o combustível que você tem para o Final Reserve, ele te dá tanto de espera em cima do aeroporto de alternativa, e você utiliza então essa regra de 3, esse cálculo simples, para ou adicionar combustível antes de começar o seu voo, ou saber quanto de combustível a mais você vai adicionar, que é a reserva do FMC, para saber quando você vai ir em direção ao alternado, ou então, quando você cancelar o alternado, quanto tempo você tem até você precisar pousar sem estar em emergência, que é o que a gente sempre procura fazer, lembrando sempre a partir do momento em que você entra em emergência, o importante é declarar a Mayday, declarar essa emergência ao controlador de tráfego aéreo, e tudo vai estar à sua disposição dentro do possível, incluindo eles vão parar a aproximação das outras aeronaves, vão te dar prioridade nessa aproximação, seja no aeroporto alternado ou seja no aeroporto de destino. Obviamente, numa condição em que você tem mau tempo, você não pode dar essa sorte para o azar, principalmente se todo mundo começar a fazer isso, vai chegar um ponto que todo mundo entra em emergência de combustível e talvez ninguém consegue pousar naquele aeroporto devido ao mau tempo. Então, essas condições de meteorologia, de auxílios para a sua aproximação, as condições da sua aeronave em si, os aeroportos que você pode operar, tudo isso tem que ser levado em consideração e, obviamente, a experiência do piloto ajuda muito nesses momentos para saber que talvez um voo chegando em São Paulo na sexta-feira, no final da tarde, é um voo que existe a grande possibilidade de você ficar em espera devido ao acúmulo de tráfego. A mesma coisa talvez na segunda-feira pela manhã, ou então no domingo, no final da tarde. Já caso você esteja indo para o aeroporto de Passo Fundo, cidade onde eu nasci, se tiver, vai ter mais 1 ou 2 tráfegos. Normalmente aquele combustível de contingência básico do voo, ele é o necessário e você não precisa adicionar nada a mais. Beleza? Valeu? Gostaram? Se gostaram, deixa o seu like. Escreve aí se aprendeu alguma coisa. Tem algo para me dizer? Tem algo que você já viu, já experimentou? Algo a mais para trazer para essa conversa, para esse bate-papo aqui sobre cálculo de combustível para o alternado? Deixa aí nos comentários, a gente está sempre aprendendo. Um grande abraço a todos e até a próxima.